Senhor presidente, já estou pronta para relatar Pois o não. item 56. Vamos, então, ao item 56 da pauta, da relatoria da conselheira Cláudia Chagas. Cláudia Chagas é o processo 2087-2010, pedido de providências, em que é requerente a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Vossa Excelência tem a palavra. A Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão apresentou pedido de providências com o objetivo de que este Conselho Nacional, por meio de resolução, regulamente as eleições internas ao cargo de Procurador-Geral de Justiça em todo o país, definindo condutas vedadas, criando hipóteses de desincompatibilização, proibindo determinados atos administrativos e de campanha, dentre outras medidas. A requerente afirmou que as leis orgânicas estaduais e a Lei Federal 8625/93 regulamentam de forma tímida as eleições ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, considerando necessária a normatização de atos a serem praticados pelos candidatos ao referido cargo, em especial aos que concorrem à recondução, para que sejam vedadas as determinadas condutas. Alega que a situação atual gera o desequilíbrio do processo eleitoral e permite a violação aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, eficiência e transparência. Requer, assim, a formação de uma comissão no âmbito deste colegiado para o estudo da matéria, ouvindo-se as associações de classe de todo o país, a CONAMP, a ANPR, os Ministérios Públicos Estaduais, por meio de seus procuradores-gerais e o Ministério Público da União. Destacando o caráter nacional e a unidade do Ministério Público, encaminhou as seguintes sugestões. Eu não vou ler todas as sugestões, mas algumas se referem à própria campanha eletiva, regulamentação de atos de campanha, outras se referem à proibição de convocação de membros em período eleitoral, de pagamento de diárias, desincompatibilização de cargos, desincompatibilização do cargo procurador-geral, proibição de viagens, etc. Bom, as folhas 35/36, a Associação do Ministério Público do Estado do Amapá requereu sua admissão no feito na qualidade de assistente, o que foi deferido. No dia 14 de junho de 2011, o ilustre conselheiro Cláudio Barros Silva, nos termos do regimento interno deste Conselho, apresentou uma proposta de resolução que visa estabelecer regras sobre a eleição ao cargo de Procurador-Geral no âmbito do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. O ilustre conselheiro, na ocasião, justificou a necessidade de estabelecer parâmetros definitivos e uniformes com caráter nacional para a eleição ao cargo de Procurador-Geral, buscando o respeito aos princípios da legalidade, publicidade, igualdade, impessoalidade e moralidade. Destacou a necessidade de afastamento dos candidatos dos cargos da administração e propôs impedimentos e vedações, buscando evitar o uso da máquina administrativa. Sugeriu medidas que vedam a utilização de estratégias de cooptação de votos, como a nomeação de membros e servidores na véspera de eleições, a distribuição de equipamentos e de bens e a convocação e pagamento de diárias para eventos não necessários. Em seguida, eu transcrevo o texto da resolução, que foi amplamente divulgada, mas que não foi... Depois, o próprio conselheiro Cláudio Barros desistiu dessa proposta, por isso eu não vou lê-la. A proposta de resolução recebeu um grande número de críticas e sugestões, inclusive de entidades de classe, instituições, membros isoladamente, grupos. O conselheiro Cláudio Barros Silva, então, levando em consideração a profundidade do debate, determinou o arquivamento da sua proposta, sem deixar, contudo, de apresentar um novo texto adaptado com o objetivo de contribuir para uma futura discussão. É seguinte a ementa da sua decisão monocrática. Aqui eu transcrevo a ementa, onde ele fala da competência do Conselho Nacional do Ministério Público para editar atos normativos e regulamentares para o disciplinamento de questões que afirmem a autonomia e a independência da instituição, nos termos do artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Respeito à reserva constitucional, que prevê que o processo eleitoral deva ser realizado nos termos da lei respectiva, matéria objeto da resolução de cunho ético para preservar os princípios da legalidade, etc. Enfim,
Após arquivada a proposta de resolução, ela foi apensada aos autos do presente pedido de providências, onde se pretende também a mesma regulamentação das eleições para procurador-geral, conforme já exposto. É o relatório, senhor presidente. Excelência prossegue com o voto. O tema em análise é de grande relevância e repercussão. Além das sugestões encaminhadas pela requerente, os autos em apenso relativos à proposta de resolução já arquivada contêm relevantes e profundas reflexões. Membros do Ministério Público, entidades de classe e instituições de todo o país encaminharam uma série de sugestões e críticas fundamentadas, das quais se depreende que a edição de regras gerais e uniformes para o processo eleitoral no âmbito do Ministério Público Brasileiro pelo CNMP divide opiniões. Aqueles que apoiam a proposta inicialmente apresentada pelo ilustre conselheiro Cláudio Barros ou, de outra forma, sustentam a necessidade de normatização pelo CNMP das eleições para procurador-geral em todo o Brasil, objetivam coibir abusos e impedir que os mesmos vícios das eleições externas possam se repetir nas eleições internas. Defendem a importância da existência de um ato regulamentar para o processo de democratização e transparência no Ministério Público. No lado oposto está a corrente que rejeita a ideia, demonstrando grande preocupação com os limites do poder normativo deste Conselho, de forma que não sejam violadas as leis e a Constituição Federal. A matéria é de grande complexidade e o próprio conselheiro Cláudio Barros, incansável no propósito de contribuir para o aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, acolheu diversas sugestões e ponderações e, ao final, decidiu pelo arquivamento da sua proposta. Reconhecendo a legítima preocupação dos que apoiam a regulamentação, bem como a competência deste Conselho para expedir atos regulamentares e zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal, filio-me à corrente que entende ser inviável a proposta de regulamentação do tema em análise. É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1, dispõe que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, do cumprimento dos seus deveres funcionais e dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. A expedição de atos regulamentares, contudo, não significa a possibilidade de uma normatização sem limites de qualquer tema, sob pena de usurpação das funções do Poder Legislativo e violação aos princípios da Federação. A eleição para procurador-geral está prevista no artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal, da seguinte forma: os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. É por determinação constitucional, portanto, que a escolha do procurador-geral se dá na forma da lei respectiva. No plano infraconstitucional, a Lei Complementar 75, de 93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, prevê a eleição dos procuradores-gerais do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, nos artigos 88, 121 e 156, respectivamente. A Lei 8625, de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por sua vez, estabelece que os Ministérios Públicos formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral. Assim, não há dúvida que a Constituição Federal remete à regulamentação do tema à lei em sentido formal. No caso dos Ministérios Públicos Estaduais, inclusive, a própria Lei Orgânica Nacional se refere às leis orgânicas estaduais de cada instituição. A elas cumpre estabelecer as regras da referida eleição, incluindo as causas de inelegibilidade ou quaisquer outros temas. Neste contexto, não há como este colegiado expedir ato normativo com o conteúdo sugerido, restringindo direitos que a lei não restringiu e criando obrigações que a lei não criou.